Tem um quadro que já foi estampado em camisetas, e com certeza você já deve ter recebido no Orkut, no WhatsApp, na segunda-feira. Orkut entrega idade, né, Cris? Já deve ter recebido o Garfield com aquela cara chateada ou com aquela cara de sono, deitado com o cobertorzinho dele, e escrito: eu odeio segunda-feira. Quem já viu isso aí se identificou um pouquinho com ele. Mas por que isso, gente? Porque a ideia de que o trabalho é um fardo, segunda-feira termina o fim de semana e eu vou fazer uma coisa que eu estou lá fazendo forçado, eu tenho que trabalhar, tenho que servir, que coisa esquisita. Mais ou menos na mesma linha do Garfield, daí para os mais novos um pouquinho, sexta-feira você recebe sempre uma foto de uma pessoa feliz, escrito embaixo o quê? Sextou. Né? Também vem para aquela coisa de acabou a semana, não preciso trabalhar. Gente, assim, a gente se livra do fardo de estar trabalhando a semana para o fim de semana ser. E fim de semana passa rápido e dia de semana passa mais lento, né? Parece que o relógio fica mais devagar no dia de semana. Do outro lado dessa mesma moeda, a gente encontra pessoas que a gente chama de workaholics, viciados ou alcoolizados por trabalho. É tão viciado que ele está no trabalho pelo simples fato de se sentir trabalhando. Às vezes não é nem pelo que ele vai fazer, pelo resultado, não, eu estou trabalhando, para mim está bom. Né? E tem isso aí, que é aquele sentimento. A gente fala do trabalho, acho que a gente fala em trabalho, é alguma coisa que alguém realiza em troca de alguma remuneração. E aí reside mais um problema. Quem paga pelo trabalho sempre acha que está pagando demais. E quem recebe pelo trabalho sempre acha que poderia estar recebendo mais por aquilo. Acha que seu trabalho vale mais, acha que está sendo explorado, mas não vem ao caso falar disso, senão a gente vai discutir economia aqui, a gente vai falar sobre um monte de coisa, não é muito sobre isso, mas são as situações quando a gente fala de trabalho, fala de serviço. Né? Mas a gente tem que diferenciar trabalho, servir. Trabalhar é uma coisa, servir é a mesma coisa? Não. Numa visão bíblica, servir é entregar-se em favor do outro. Ao contrário de quem trabalha, que espera alguma coisa em troca, o servo não busca nada em troca. Servir verdadeiramente envolve fazer por amor. Envolve fazer por amor a quem nós servimos e amor pelo que nós estamos fazendo também. Apesar de ser um clichê que muitos já devem ter ouvido, tem uma frase que reflete bem isso, que fala: encontre um trabalho que você ama fazer e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. É clichê isso aí, mas a gente percebe isso em muitas pessoas. Mesmo um trabalho árduo, cansativo, uma coisa que a gente vai desgastante, se eu amo o que eu estou fazendo, eu posso chegar no fim da semana e não perceber que eu trabalhei tudo aquilo, porque eu amo o que eu estou fazendo. Eu amo como eu estou servindo. Quando a gente, por exemplo, quando consulta um médico, profissional de saúde, que escolheu a medicina por sonhar estar ali, por sonhar, por gostar daquela área, por sonhar, por amar cuidar de pessoas, de ver pessoas sendo curadas por aquilo, pelo trabalho dele. A gente se sente muito mais bem cuidado por um profissional assim, do que aquele que entrou na profissão simplesmente porque medicina enriquece, eu estou aqui porque dá dinheiro. Isso em qualquer profissão. Estou usando exemplo de medicina, os médicos, o pessoal da área de saúde, Carol me perdoa, mas eu só estou falando como exemplo. Você percebe que, por mais que o cara seja competente, quando ele só está por dinheiro, a gente percebe um cuidado diferente. Eu vivi isso na pele. Em 2001, ao ser diagnosticado com câncer, como médico, esse primeiro médico, eu fiquei arrasado, fiquei sem esperança. Saí dali destruído. Pra vocês terem uma ideia, eu chorava de não conseguir falar e chorei por quase uma hora seguida. Porque simplesmente o que o cara fez foi bater no peito e falar: o meu diagnóstico se confirmou.
Os seus exames confirmaram, mas como por orgulho, falou, você tem câncer. Só isso. Até tremo de lembrar disso. Saí dali destruído. Mas Deus, por misericórdia, por um milagre, conseguiu no mesmo dia ser consultado por um outro médico. Esse eu posso falar o nome do Dr. Paulo Palma, que me atendeu, conseguiu um milagre de conseguir a consulta no mesmo dia, e as palavras dele foram diferentes, apesar do diagnóstico. Ele falou, acalma o seu coração, confie em Deus, tem cura, graças a Deus você foi diagnosticado a tempo. A cirurgia é assim, 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 a gente vai fazer o melhor possível, o melhor dentro do nosso alcance, e com fé você vai ser curado. Eu saí dali outra pessoa. Deu para entender a diferença de amar o que faz e amar por quem você está fazendo, do que simplesmente fazer por fazer tecnicamente? Esse é um exemplo. O primeiro médico pode ser excelente técnico. O Lucas conhece esse médico. Já falei com ele. Tecnicamente pode ser excelente. Humanamente, não. Até porque eu sei de outros casos que ele fez a mesma coisa. O segundo médico se mostrou um amor cristão, assim, que é o que a gente percebe, que a gente procura, né? E é o que nós, às vezes, tem que fazer, mesmo diante de um diagnóstico terrível, ele não só pensou em cuidar do diagnóstico da doença, mas ele atendeu com amor um menino recém-casado, com a esposa grávida, que tinha acabado de receber talvez o pior diagnóstico que alguém pode receber. Não é fácil. Desculpa a garganta, mas é um exemplo que a gente tem que seguir. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer no versículo que a gente está meditando, está lá em Colossenses. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 13. O Lucas vai pedir para aproveitar. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. De todo o coração é fazer com amor, fazer com todo empenho, é servir. E não tem como a gente ter amor de verdade se a gente não fizer em nome da única e verdadeira fonte do amor, o verdadeiro amor. Primeira coisa, quando formos servir, a gente tem que fazer em nome do Senhor. A quem que a gente serve? Se a gente pensar bem, o nosso serviço não é necessário para Deus. Deus não precisa do seu trabalho ou do meu. Você seria totalmente dispensável. Mas Ele quer que, como uma forma de adorá-lo, a gente o sirva, a gente se entregue, oferecer os nossos dons, talentos, nosso tempo, nossos recursos para ser usados para Ele, para a obra dEle. O versículo diz também, tudo quando fizerdes. Não fala aqui somente o que a gente fizer na igreja, somente o que você fizer no trabalho. Tudo é tudo. Não tem exceção aqui. Quem faz de coração, busca fazer o melhor que pode. Com cuidado, com empenho, com carinho, com capricho. Não faz de qualquer jeito. Eu lembro quando eu era criança, há pouco tempo atrás, minha mãe falava, alguma coisa que a gente precisava fazer em casa, alguma coisa assim, vai o chão, vamos fazer uma coisa assim. Se a gente fazer mal feito, ela falava, se é para fazer mal feito, nem faz. Sabedoria de mãe, né? Isso aí fazia de novo. Né? Então não tem escapatória. Tudo o que fizerdes, faça como se estivesse fazendo para Deus. Entrega, coloca seu coração nisso, faz o seu melhor. Seja pregando, seja tocando,
seja varrendo um chão, seja cuidando de um carro lá fora, seja dando ombro para alguém que precisa, seja caminhando ao lado de alguém. E faz algumas orientações. Filhos, cumpram o seu papel de filho de coração, como se estivesse fazendo para Deus, não para os seus pais. Pais, cumpram o seu papel de pais de coração. Vocês estão fazendo isso para Deus. Deus colocou seus filhos aí. Você está servindo a Ele, sendo um bom pai. Esposos, sejam maridos de coração. Está certo que de vez em quando a gente dá umas pisadas de bola. Mas faça com amor a sua esposa, como se fizesse para o Senhor. Esposas, façam o mesmo. Quem trabalha, serve o seu cliente, o seu chefe, como se estivesse servindo a Deus. Imagina que é Deus ali do outro lado do balcão. Você está servindo a Ele. Líder, não interessa onde você estiver liderando, os seus liderados têm que ser servidos por você, também de coração. Deus colocou eles ali, Deus está ali. Nós, membros do corpo de Cristo, tem que sirvamos ao Senhor aonde Ele nos colocar, os nossos dons, nossos talentos, de coração, como se a gente estivesse servindo ao próprio Deus. Tudo que a gente faz importa. Tudo importa aos olhos de Deus. Então vamos colocá-lo em tudo. Em Eclesiastes 9:10, tudo o que fizer, faça bem feito. Depois continua. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Quer dizer o que? A sua oportunidade de fazer bem feito, a sua oportunidade de servir com amor, servir de coração, é aqui, é agora. Servir uma oportunidade. Complementando, fazer em nome de Deus, é como se fôssemos representantes dele naquele momento. Imagina um rei, se aqui fosse um reino, e o rei não pode estar num evento, num local, ele vira para você e fala: Soraya, você vai me representar, você vai estar lá no meu nome, você está representando o rei, o reino, o país. E o que acontece? Quanta responsabilidade, né? Eu vou chegar lá, de repente, sei lá qual o evento formal, alguma coisa, eu tenho que me comportar como tal e fazer em nome dele, porque estou ali representando. Serei o quê? Tudo que eu fizer vai refletir o reino, eu tenho que ser reflexo dele. Imagina, eu não vou querer queimar o filme do meu reino. Não quero queimar o filme do meu reino. E por que a gente faz isso com Deus, então? Por que a gente, às vezes, esquece disso? Esquece que tudo temos que fazer em nome dele. A gente está aqui representando ele. Lembra na última mensagem que eu falei que a gente tem que ser luz e tem que refletir a luz de Cristo? Servir em nome dele é uma forma de refletir. Representar o nome dele, representar o nome do reino. Se eu faço em nome de um rei uma coisa errada, né? De repente, em nome de um rei, eu xingo o dono de uma rede social, eu queimo o país inteiro. O pessoal cria antipatia pelo reino. Agora, se eu faço isso em nome do meu rei eterno, do meu Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou desviando possíveis pessoas que podiam estar se convertendo, passam a ter antipatia por igreja, antipatia por crente. Quantas vezes a gente não ouve isso? Às vezes por causa do mau exemplo nosso. Reflete isso, pensa nisso. Pensa que fazer em nome dele a gente está honrando o reino. Outra coisa que está lá no versículo, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, vamos fazer tudo com gratidão. Tudo em nome dele e tudo dando graças, tudo com gratidão. O que a gratidão faz?
Gratidão muda as lentes da nossa alma de como nós vemos o mundo. É como se eu colocasse um óculos e aprender a ser grato por tudo à nossa volta, tudo que acontece, tudo que eu faço. Ser grato tira o amargor das nossas almas. Tira aquela postura derrotista, aquela postura de ver um motivo para reclamar, um motivo para murmurar. Ser grato ajuda nisso. A gente tem que aprender a ser grato pelo que Deus nos proporciona. E as oportunidades de servir tem que ser momentos de gratidão. Não digo para a gente se acomodar e ficar no mesmo lugar, agradecendo e ficando conformado onde nós estamos e não querer melhorar, não querer, eu sou grato porque eu estou pequenininho, porque eu estou aqui, porque eu estou no cantinho do banco e o pastor não me viu ainda para pedir para eu servir. Não, isso é covardia. E covardia está em Apocalipse 21:6, que covardes e incrédulos não entrarão no reino dos céus. Cuidado com isso. Não sejam covardes também. Ser grato faz com que a gente consiga ter forças para servir. Faz com que a gente trabalhe com mais afinco. Faz com que a gente tenha mais empenho, mais amor pelo que nós estamos fazendo. E a gente consegue resultados ainda maiores do que a gente conseguiria fazendo forçado ou de cara feia. A gente tem que aprender a encarar as nossas segundas-feiras, substituindo a frase do Garfield, eu odeio segunda-feira, por uma oração parecida com essa. Senhor, te agradeço por mais uma semana, te agradeço pela sua presença, te agradeço pelos desafios que o Senhor vai vencer comigo, te agradeço pelas derrotas que talvez virão, mas porque o Senhor estará do meu lado. Te agradeço pelas coisas boas que eu posso fazer, te agradeço pelas coisas que eu não gosto tanto de fazer, mas que eu tenho de fazer. Vamos aprender a ser gratos. Ser grato demonstra uma energia e uma fé que grita aos quatro ventos que você confia nos planos do seu Deus. É fácil agradecer por uma coisa boa, é fácil agradecer por uma promoção, por um trabalho legal, por um cliente que me dá dor de cabeça, que paga bem, paga em dia. Mas agradecer por aquele chefe casca de ferida, que te dá dor de cabeça, que exige de você, que não reconhece o seu trabalho, por aquele cliente que liga para você 6 horas da manhã pedindo um trabalho que para hoje, para ontem, por aqueles problemas, por aquela doença, ser grato por isso não é fácil. Mas temos que obedecer. Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que está escrito lá? Em tudo dai graças. Não é? Dai graças só no que você quer, não. Difícil. Engraçado quando a gente está aqui em cima, a gente fala mais para nós do que para vocês. A minha tendência a murmurar é terrível. Eu estava preparando, estudando essa mensagem e só levando sentada. Deus te acolhendo assim, falando, está vendo? Né? Então, pelo menos para mim, a gente para de ouvir as notícias da sua volta, querendo te desmotivar, querendo te fazer murmurar, falando que tudo está ruim. Para de ouvir as notícias da sua volta dizendo que a economia está ruim e que vai ser tudo uma porcaria esse ano. Para de ouvir aquele cara que fala que essa igreja do jeito que está não funciona e está contando os dias para fechar. Para de ouvir isso. Para de ouvir o gigante falando, você vai me enfrentar só com paus e pedras, acaso eu sou um cachorro? Para de ouvir esse Golias. Esse Golias não tem força sobre você porque você está com o Senhor dos Exércitos. Agradeça por isso. Agradeça por fazer parte da luta. Faça o seu melhor com o que você tem na mão. Não sabe usar espada, não tem lança para vencer o gigante que está falando na sua orelha, use estilingue. Não importa. Faz o quanto você pode fazer. Usa suas pedrinhas mesmo. Porque, afinal, a gente não é nada. Por melhor que nós sejamos, por mais capacitado que nós possamos ser, a gente não é nada.
A gente só é, tudo que a gente constrói é pedrinha. E só na mão do nosso Deus essas pedrinhas se transformam em armas de batalha para a gente vencer o dia a dia. Deus tem um propósito para as suas pedrinhas. Pensa nisso. No seu trabalho. Tem uma ilustração que fala muito bem a questão de gratidão e como a gente encara a vida de forma diferente. Um homem passando na frente de uma construção viu 2 trabalhadores quebrando pedras para fazer a fachada. O primeiro estava de cara fechada e quebrava a pedra como se estivesse brigando com a torcida do outro time. Bravo, quebrava a pedra. O outro tinha uma feição mais alegre e fazendo o mesmo trabalho. Apesar da cara cansada dos dois e já de trabalho braçal no sol, o cara ficou curioso e resolveu perguntar para o primeiro: o que você está fazendo? O cara falou: você não vê, meu? Tá louco? Estou quebrando pedra. Está aqui, está na cara. Pegou, tá bom, desculpa. Chegou para o segundo: o que você está fazendo? O outro parou, colocou as pedras e com as ferramentas na mão, abriu os braços, apontou para o terreno vazio e falou: eu estou ajudando a construir uma igreja que será construída aqui. Meu trabalho faz parte disso. A diferença, o mesmo trabalho, mas ele viu o propósito do trabalho dele, o propósito do serviço dele, para onde iria todo aquele esforço. Quando temos gratidão e olhamos para o propósito do nosso trabalho, parece que ele fica mais leve. As pedras que a gente quebra, às vezes, não interessa se é uma pedra grande, pequena, se é um trabalho mais árduo, se tiver um propósito, se você vê esse propósito, e Deus tem um propósito no seu trabalho. Pensa nisso. Não torna o seu trabalho um peso, o seu servir um peso. Faz tudo com gratidão. Faz em nome do Senhor. Confia no seu propósito e dê o que você tem de melhor. Não entra também, gente, uma coisa, não entra no automático. Cada dia que nós temos é uma oportunidade de melhorar. Não se acomoda, não desanima. Pede para Ele sabedoria, ânimo, forças para continuar. Às vezes dá vontade de parar, dá vontade de jogar tudo pro alto. Tem hora que a gente desanima. E faz tudo em nome dele, de coração. E também não faz só o que você quer fazer. Muitas vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Mesmo se a gente não gosta muito daquilo, a gente não tem tanta afinidade. Responsabilidade também é um requisito de quem serve. Essa semana, preparando a mensagem, comentei sobre o tema com o pastor Marcelo. Ele mandou um infográfico para mim que eu achei super interessante. A diferença entre voluntário e servo. Não, mas não é a mesma coisa? A gente vai pensar aqui. Voluntário e servo é tudo igual. Dentro desse ponto de vista dá para ver algumas diferenças. O voluntário, sim, ele faz sem esperar nada em troca. Mas muito do voluntariado é feito só com o tempo que sobra. Só com o que sobra, o tempo, o dinheiro, os recursos. Eu dou o alimento que está sobrando em casa. Eu fui voluntário nisso. Eu vou ajudar a hora que eu puder, a hora que eu tiver tempo. Servir é um chamado, onde a gente não oferece o que sobra, mas a gente serve no que é necessário, no que é preciso. Um voluntário ele precisa estar motivado a se voluntariar. E um servo verdadeiro, ele é automotivado por amor a Deus e por amor a quem ele está servindo. O voluntário foca em tarefas específicas. Se vê super feliz quando a tarefa acaba. Acabou bem, beleza. Já o servo, ele enxerga o propósito de cada tarefa como um todo. Ele vê o porquê que ele está servindo. E para quem o voluntário atende uma obrigação. Isso é fácil. Quem quer ser voluntário é isso. Essa obrigação pode ser, às vezes, obrigação porque eu não quero fazer feio falar não para o pastor, eu não quero. Às vezes tem, eu faço trabalho voluntário porque a vida me deu tanta coisa, eu estou bem, então eu vou ser voluntário porque eu estou sentindo culpa por não dar nada em troca.
é obrigação. Enquanto quem serve, ele serve por oportunidade para servir. Ele vê uma oportunidade ali de servir. Uma necessidade. E ele está ali simplesmente por servir. Não é por culpa. Para o voluntário, o ministério é algo a mais na vida dele. É para pôr no currículo. Mais um cargo na igreja. Um servo, o ministério faz parte da adoração. O voluntário contribui com o que sabe, com as habilidades que ele tem. Mas o servo está disposto a crescer, está disposto a aprender. Reflete no seu coração. Você quer ser voluntário aqui? Ou você quer ser servo? Você quer ser voluntariado? Ou você quer servir? Finalizando, gente, acho que eu falei bastante. Para mim, bastante é pouquinho perto dos pastores, né? Mas o servir de coração a Deus não é uma relação comercial. Nunca servir a Deus é uma relação comercial, onde eu faço esperando algo em troca. Se alguém falou isso para você, é fake news. Servir esperando em troca algo nesse mundo só vai te trazer decepção. Meu irmão, servir a Cristo é carregar a cruz junto com Ele. É ser crucificado com Ele. Se você quer servir, sirva por amor. Não espera elogios, que muitas vezes eles não vêm. Não espera retorno financeiro, também não vai vir. Não espera reconhecimento. Você está servindo, esperando que alguém faça uma estátua sua e colocar. São raros os que serão reconhecidos dessa maneira. E muitos que fizeram muito mais do que os que foram reconhecidos não são nem lembrados, pelo menos aqui. E se forem lembrados, com certeza daqui a 100 anos ninguém lembra deles. Já falei isso numa mensagem. Por melhor que você seja, por mais que você faça diferença, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de você. Você tem consciência disso, meu irmão? Daqui a um tempo, nem os seus descendentes vão lembrar o seu nome. Mas se você servir a Deus de coração, aquele nome que está escrito no livro da vida nunca vai ser esquecido. A cruz está vazia, o sepulcro também está vazio. Por quê? Porque a gente sabe e crê que aquele que se entregou por nós, que realizou um trabalho, um servir, que ninguém aqui seria capaz, por amor, ele entregou a própria vida para que ele fosse salvo do poder da morte e do pecado. Esse servir, esse entregar, que seja exemplo de servir com amor, seja exemplo de se entregar totalmente, sem esperar nada em troca. Se não for, a próxima música que o louvor vai cantar, me inspirou nessa última parte, que é: se não for para adorar, eu não tenho motivo para servir. Se não for para seguir o exemplo de Cristo, qual que é o motivo de eu estar aqui? Igreja não é evento social. Não participamos de um culto esperando o que Deus tem para nós. Oferecemos um culto para adorar o nosso Deus. Estamos aqui para deixar aos pés dele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Estamos aqui para servir. Que a gente sirva, independente de qual for o seu chamado, de coração grato, em tudo que nós fizemos. Que seja dele, para ele e por ele, todo o nosso serviço. Amém? Amém. Vou chamar o louvor aqui.